Olá pessoal. Bom, gente, hoje eu vou dar uma conversada com vocês, vou explanar um pouquinho a respeito do próximo conteúdo que a gente vai ver, tá? Que são reações químicas. Bom, gente, até agora nós estudamos elementos individuais, a gente estudou tabela, estudamos os elementos, né, da tabela, de forma individual, através de distribuição eletrônica, de propriedades periódicas, etc. Depois a gente começou a juntar eles, né? Então a gente começou a fazer o quê? As ligações. A gente fez a ligação iônica, a gente fez a ligação covalente, falamos um pouquinho sobre a ligação metálica. Tá? Então a gente começou a aproximar elementos e fazer com que eles se ligassem. Essas ligações acabavam formando, essas ligações, então, elas acabavam formando elementos novos, elementos diferentes. Então, quando a gente juntava ali, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, através de uma ligação covalente, quando a gente junta hidrogênio com oxigênio, a gente forma a molécula da água, H2O. Tá? A gente fez também a junção dos elementos carbono e oxigênio. A gente formou então, por ligação covalente normal, o CO2, né, que é o gás carbônico, e também formamos por ligação covalente dativa o CO, que é o monóxido de carbono. Tá? Então assim a gente fez várias ligações aí, formamos vários elementos diferentes. O que eu quero que vocês pensem, que vocês imaginem agora? O nosso próximo passo ele é um pouco além do que a gente viu. Tá? Então a gente falou ali, depois das ligações, né? A gente falou um pouco a respeito de polaridade, a gente falou um pouco a respeito de forças intermoleculares, momentos de polo, falamos um pouco também das forças de Van der Waals. Tá? Isso tudo foi para mostrar que as ligações elas não são simplesmente juntar dois elementos e acabou. A gente tem vários outros aspectos aí que vão falar para a gente na nossa reação que forma de produto eu vou usar, eu vou obter, que forma de produto eu vou obter. Para isso a gente também tem que ter um conhecimento mínimo que seja sobre a geometria molecular, ângulo de molécula, etc. Tá? Para vocês, gente, não se apavorem, isso não é tão importante, beleza? Isso para quem for galgar um curso superior em química, aí sim vai ter que estudar tudo isso, vai ter que saber. Tá? Eu estou só fazendo um apanhado geral, para vocês poderem entender certinho o que a gente vai ver. Tá? Seria uma introdução da parte das reações químicas, beleza? Então, depois que a gente vê tudo isso, a parte de vetor, a parte de forças intermoleculares, etc., né, os momentos de polo, uh, tudo isso, vimos tudo, a gente tem bagagem para poder ir para o próximo assunto, que é as reações. Tá? O que é uma reação química, gente? Nada mais é do que a gente já estava fazendo. Então é pegar elementos, ligar eles e conseguir deduzir o que vai formar no final. A gente tem que ter um conhecimento que é assim, ó, quando a gente fala em transformação, tá? A gente tá falando de transformação química, transformação física. A transformação física, ela acontece sem alterar a minha substância. Então, por exemplo, se eu tenho gelo, tá? Eu deixo o gelo à temperatura ambiente, desde que não esteja 0 graus, não esteja 0 graus, né? O gelo vai derreter. Então, se eu tenho 2 graus, o gelo já vai derreter. Tá? O que acontece com o gelo quando ele derrete? Ele muda de estado físico, a substância continua sendo a mesma, água. Mesma coisa, se eu tenho água, fervo, boto água para ferver a 100 graus, a água vai começar a evaporar. O que vai estar acontecendo? A evaporação da água, mas continua sendo água. Né? Então, o processo físico ele não altera a composição
da minha substância. O processo químico já é diferente, ele altera. Então, quando a gente reage dois elementos ou mais, a gente sempre vai ter uma alteração desses elementos quando eu tiver formado alguma coisa diferente. Então, uma reação química, ela sempre vai se dar entre reagentes de um lado da reação que vão formar produtos do outro lado da reação. Tá? Então, vamos supor, eu tenho dois reagentes. Eles vão reagir entre si e eu vou formar do outro lado dois produtos, por exemplo. Tá? Parto de dois reagentes e formo dois produtos. Automaticamente os produtos que eu formar não vão poder ser os mesmos que eram no início, porque senão eu não tive reação. Eles vão ter que ser diferentes do que eu tinha no início. Tá? Se eles são diferentes, ocorreu uma alteração química, beleza? Não vão mudar os participantes, tá, gente? Os participantes seguem os mesmos. Então, se eu tiver lá, como eu falei para vocês, no CO2, qual é a reação do CO2? Nada mais é do que a queima do carbono, a combustão do carbono, tá? Então, qual é que é a minha reação? Quem são meus reagentes? Carbono mais O2, oxigênio, combustão, tá? Sempre que eu falo em combustão, eu estou falando em O2. Então, combustão do carbono, carbono mais oxigênio. Tenho a setinha, que indica que eu tenho uma reação química, tudo que fica do lado esquerdo da seta é reagente, tudo que fica do lado direito é produto. Tá? Quando eu reagi carbono, fiz a combustão dele com oxigênio, pense, carbono mais oxigênio, carbono mais O2. Tá? No outro lado eu formo CO2, é outro composto diferente. Não é carbono e não é oxigênio, é um gás carbônico ou dióxido de carbono. Tá? Esse dióxido de carbono é formado por quê? Carbono e oxigênio. Então, quer dizer, os elementos permanecem os mesmos, só que o produto formado é diferente. Assim como a água, né? O que é a água? Nada mais é do que a junção do H2, que é o hidrogênio gasoso, com O2, que é o oxigênio gasoso. Então, H2 mais O2 vai formar H2O, que é a água. Tá? A água ela é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, beleza? Mas a água é uma coisa, hidrogênio e oxigênio é outra. Tá? Então a gente consegue ver bem que os reagentes são diferentes dos produtos. Tá? Até porque se não fossem diferentes, não teria tido reação química. E às vezes acontece. A gente vai colocar dois elementos em contato, dois ou mais elementos em contato, reagentes em contato, e eu não vou ter reação. Tá? Em cima da setinha essa da reação vai um X, que eu não consigo ter reação, não formo nada do outro lado. Tá bom? Então, reação química é isso. A gente vai começar a trabalhar com equações químicas. A gente vai parar de usar elementos individuais, a gente vai parar de usar substâncias formadas pelas ligações para começar a usar tudo. Então a gente vai usar os elementos, a gente vai usar esses elementos para montar substâncias, essas substâncias vão ser os reagentes, a gente vai botar na equação quem são os reagentes, vai botar a setinha da reação e vai identificar quem são os produtos. Tá? E a gente vai fazer isso como? Né? Usando a tabela, usando todo o conhecimento que a gente teve até agora do ano, em relação aos elementos positivos, elementos negativos, eletropositividade, eletronegatividade. Tá? Tudo que a gente já viu, a gente vai usar agora para poder montar as reações químicas e fazer as reações que a gente vai precisar para trabalhar em aula. Tá bom? Então, assim, esse vídeo é uma parte explicativa só do conteúdo, né? É uma parte só falada para vocês. E no próximo eu vou trazer ali alguns exemplos e a gente vai resolvendo na hora, eu vou botando os exemplos ali, vou mandar um material para vocês tentarem resolver alguns também, tá? E não se apavorem, que é erro e acerto, é erro e acerto, é assim que vai funcionar mesmo. Vocês vão acertar uns, vão errar outros, e vocês vão apanhando e vão conseguindo fazer, e juntos a gente vai conseguindo ver certinho, até vocês entenderem bem qual é o procedimento, qual o processo que a gente faz, tá bom?
Então, semana que vem eu venho com exemplos e depois na sequência a gente parte para a lista de exercícios, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado aí é só aprender o grito. Tranquilo? Até mais. Valeu.